Salve, salve, rapaziada, Sarrafeiros na área aqui. E Cuca não é mais o treinador do Corinthians. Vitória da hipocrisia nas redes sociais, Eric? Como sempre, o novo normal. Mas eu achei até um pouco surpreendente, assim. Eu até não concordo com a decisão dele, né? Ele não foi demitido, obviamente, ele pediu demissão por pedido da Pressão, né? família dele, né? Mas eu acho que ele errou nesse caso, no caso de pedir demissão. Cara, até a gente comentou no vídeo de chegada do Cuca ao Corinthians, né? Eu não gosto do estilo de jogo do Cuca, não acho. Lógico, ele é um dos grandes treinadores aí do Brasil. Os títulos que ele tem na carreira aí mostram isso, né? Ele é um dos treinadores mais bem pagos e por isso que o Corinthians vai atrás dele. Mas pensando mais na questão do trabalho dele, do que ele poderia fazer para o Corinthians. E eu falei também na época que eu achava que ele poderia fazer o Corinthians render mais. E eu acho que no pouco tempo que ele ficou, ele já fez mais que o Lázaro. Até a classificação de ontem é um exemplo disso. A gente viu um time com muito mais vibração, talvez. E isso é uma especialidade do Cuca. Mas agora, o modo que ele saiu, para mim, é lamentável. Como eu falei, inquestionável que é um treinador vitorioso por onde passou. Mas o que fica é porque quase 40 anos depois, né, ele está sendo julgado e condenado novamente, né? Sim, parece que a condenação dele é de prisão perpétua, né? E ainda que a condenação inicial nem previa prisão, né? O que é mais irônico, né? Agora os caras estão querendo acabar com a vida do cara, mas a partir de certo ponto só. Não só do cara, né, Eric? Da Da família família dele, também, né? O que é né? Que pior ainda, bizarro, né? O que é pior ainda, é o que o Rica Perrone colocou perfeitamente. Ele falou que o ponto fraco de todo mundo é a família, e geralmente ela é o alvo das pessoas mais covardes. E isso é exatamente o que está acontecendo nesse caso. Agora, só antes de entrar em todo esse mérito, eu acho que em relação à questão futebolística, não, eu já tinha falado aqui que não gosto do trabalho dele, não gosto dele como treinador. Lógico que ele se destaca, porque no meio de um país que só tem treinador retranqueiro, o cara que não é retranqueiro automaticamente se destaca. Mas também é óbvio que o Corinthians evoluiu, até porque a gente comentou que não tinha como piorar em relação ao que estava com o Fernando Lázaro, mas mesmo assim falta muito. Perder do Goiás 3-1, que é talvez o pior time da Série A, sofrer para reverter uma classificação na Copa do Brasil jogando em casa, precisar de pênaltis de uma maneira melancólica. Acho que o Corinthians nem merecia essa classificação. Eu acho muito pouco, enquanto o Flamengo lá com o mesmo tempo de trabalho já meteu 8 no jogo de volta. Não, mas aí se a gente for questionar, discutir isso daí, eu acho que o Flamengo já era um time muito mais pronto que o Corinthians, né? E isso talvez explique a assimilação tão rápida do trabalho. Mas agora pode jogar mais, né? O time pode, do Corinthians pode. É muito melhor do que o do Remo, né? Não é para. Mas, cara, o Cuca também não faz o time jogar tão mais, ele faz o time ser eficiente. É basicamente isso. Ele era um tapa-buraco, como a gente comentou aqui. Eu cravei, não, né? Mas eu disse que não mudava nada. A intenção do Corinthians era manter o Lázaro até o Tite querer assumir. Não deu para manter o Lázaro, eles botaram um tapa-buraco ali até o Tite assumir. Não muda nada no plano. E quem vier agora, se não for o próprio Tite, vai ser a mesma coisa, vai ser até o Tite assumir. Não muda nada no Corinthians. Agora, em relação a isso, tudo que aconteceu, eu acho muito lamentável. Como você disse, é a vitória da hipocrisia. Cara, até outro eu tava dia... vendo, Eric, eu tava vendo outros vídeos aí. Cara, 2018 o Cuca era comentarista da própria Globo, que tanto atacou ele, né? Não, e não é só a Globo, né? A própria rede social, tal, esse povo nojento de rede social, é o mesmo povo que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, estava implorando para ter o Cuca na seleção brasileira, né? Ali não tinha problema, né? Ali não tinha nada de errado. Não, e o Cuca não teve tempo mesmo, até a torcida do Corinthians pressionou, principalmente uma ala da torcida ali, né? Ala de meia dúzia de Enzo no Twitter. Mas o que eu acho muito estranho é que eu não sei onde estavam eles quando o Corinthians, na década de 90, contratou o zagueiro Henrique, que estava no mesmo caso lá, e o Henrique ficou durante anos no Corinthians, se não me engano, 5 anos. E é um dos ídolos do Corinthians, era capitão do time. Pois é, e cadê? O que aconteceu? Esqueceram? É estranho, né? Agora, depois de quase 40 anos, voltar esse negócio.
E você vê as próprias pessoas mais influentes aí que estão julgando esse caso aí, não são pessoas de passado limpinho, né? Você vê Casagrande criticando contratação de Cuca, é a piada pronta, né? Agora, só o que eu comentei no início ali, eu não concordo com o pedido de demissão dele, eu até não vejo com bons olhos isso. Eu acho que uma pessoa que se diz inocente não pode ceder à pressão, ainda mais uma pressão que a gente sabe que não é tanta gente assim, é só uma minoria barulhenta. A gente já está careca de ver isso aí em todos os segmentos da sociedade. Agora, se o cara não pode, se ele se diz inocente, ele tem que bancar e tem que sustentar. Eu entendo que ele já é resolvido financeiramente, não precisa disso, não precisa passar por esse estresse, não precisa ter a sua família sofrendo pressão de meia dúzia de vagabundo na internet. Mas aí também eu já volto também para aquele caso do William lá, ameaçaram a minha família. Cara, não. Se o Dieguinho Pokémon te manda, fala no Instagram que vai te matar, não é uma ameaça, tá? Então, banalizaram até a instituição da ameaça no Brasil, né? É tudo uma piada, isso fazia um circo. Cara, mas igual, é que a gente tem muito pouco do que aconteceu lá na Suíça. Os fatos que a gente tem ali são repugnantes. A gente não, o que a gente tem é que houve uma relação sexual com uma menor de 13 anos, se não me engano. Lógico, esse fato por si só é repugnante. Aí tem as questões jurídicas que eu sou advogado aqui no Brasil, não sei como que funciona na Suíça. O que se sabe é que a pena prescreveu. Ele não se defendeu, mas a principal questão, acho, é que ninguém que está atacando o Cuca teve acesso aos autos, sabe o que aconteceu, sabe como que foi pelo... Cara, isso que é bizarro, corre em segredo de justiça lá na Suíça, ninguém sabe o que aconteceu, mas todo mundo está atacando. Isso que é complicado, a gente vê nas mídias sociais aí, na TV aberta, na TV fechada, um verdadeiro linchamento, né? A própria jornalista aí que tá atacando o Cuca demais é aquela que queria mandar, sempre ela, queria mandar o Endrick de volta para a base. Então as pessoas vão lá. E agora vai querer mandar o Roger Guedes. Não, geralmente falam que quem vem para a internet aí fala o que quer, não sei o quê, mas agora estão fazendo isso também na TV aberta, na TV fechada, na mesma TV que contratou o Cuca há 4 anos atrás. Cara, é muita hipocrisia. E assim, de fato, fala o que quer e isso é legítimo, tem que ser assim mesmo. Apesar de estarem querendo mudar isso também no Brasil, né? Mas não é nem falar o que quer, é querer impor mas a imposição opinião, né? É ideológica. Até o momento que ela é só no campo das ideias, tudo bem. Lógico que a hipocrisia é feia, só que hipocrisia não é crime. Até então não é crime. Então tá tudo certo, pode falar a besteira que for. Só que o que você falou é a verdade absoluta até então. Ninguém tem acesso à verdade do que realmente aconteceu e a investigação, o que foi levantado dentro do processo. Só o que se tem de concreto são 2 versões. A do Cuca, que diz que o negócio aconteceu, ninguém sabia que a pessoa era menor de idade e ele não participou, porque são 4 pessoas envolvidas e condenadas, não é só ele. Ele diz não ter participado. E a segunda questão concreta é a versão da própria vítima, que não reconheceu ele como um dos participantes. Então, além disso, é só narrativa, é só lacração, é só querer aparecer, é só virar juiz da verdade do mundo, e a internet está cheio disso, né? É uma pena. Não, mas como dizem, tem 3 versões, né? A verdade, a da vítima e a do acusado. A gente não sabe, a gente não tem nem ideia, dificilmente, eu estava até lendo, o processo tem sigilo de 110 anos, então não seremos nós que vamos saber o que foi apurado no processo e muito menos a verdade. Não, convenhamos, né, Dinho? A pena dos caras foi uma revelia, parece que todo mundo faz questão de ignorar essa questão, né? Não é que foi processado, que foi investigado e eles foram julgados como culpados, foi a revelia, porque eles simplesmente não se defenderam, e a condenação deles foi de, se eu não me engano, 15 meses em regime aberto. Agora, aí vem, parece que foi 2 anos depois, né, uma entrevista desse advogado aí, que agora resgataram do fundo do baú, falando que tinha sêmen do Cuca e não sei o quê. Agora, convenhamos, você como advogado vai saber melhor que eu. Se você tem um caso de suposto estupro, que você tem o sêmen da pessoa como prova, e você não consegue uma condenação melhor do que 15 meses de regime aberto, que merda de advogado que você é, né, meu amigo?
Não, mas igual, cara, a gente não tem nem como dar tanto a opinião, palpite nesse caso, a gente não tem acesso a nada, a gente não sabe nada. É muito fácil chegar na TV e falar, não, o cara é um estuprador. Primeiro que daí, se você for pesquisar um pouquinho, você já vê que a condenação nem é por esse crime, é só por ter relações com uma menor de idade. Que Exato, não aí é significa que tenha sido forçado, né? Sim, não significa, pelo que eu pesquisei também, não havia marcas de violência e tudo mais. A questão do que ele fez como eu falei, é repugnante, reprovável. Fez ou Um não ponto. fez, né? Porque ele Ou não disse que não fez. fez. Ninguém provou que ele fez, né? A gente não sabe, mas a questão que a gente está falando é do trabalho dele, que é torcedor do Palmeiras, do Galo, outros clubes que ele passou, teve certo sucesso, passou aqui por Curitiba pelo Coxa e pelo Paraná também. Não havia isso, e, cara, não faz muito tempo. Já existiam redes sociais, já existia tudo. Eu não sei porque que essa indignação foi tão seletiva para esse momento específico. E não venha me dizer que é a torcida corintiana, porque Óbvio que não não é. é. Óbvio que não é. Você vê dentro do estádio a torcida apoiando ele, vê o elenco inteiro apoiando ele e junto com ele. A diretoria sabia da repercussão que ia ter e contratou ele mesmo assim. O próprio Neto aí, que estava condenando os lacradores na internet, que é um dos maiores lacradores do Brasil, foi um cara que deu aval, que foi um cara que relevou isso aí. A própria Marília Ruiz, que é uma jornalista completamente feministinha, levantou fatos, fez entrevista com ele, defendeu a visão dele nesse caso, a versão dele nesse caso. Isso aí é uma meia dúzia de babaca que quer sempre destruir a vida de quem não tem nada com isso, desde que essa pessoa não faça parte da patota, obviamente, né? Agora, é assim que funciona, infelizmente. A única questão que eu questiono aqui até então é o fato dele ter Desistido. ter entregado, ter aberto mão ali, entregado o cargo. Para mim, eu não vejo já, isso com bons olhos. Eu acho que isso me levanta uma pulga atrás da orelha. Mas isso a gente já tinha visto do Cuca em outros trabalhos, não só agora. O Cuca volta e meia dá Mas ele uma sai dessa. por cima, né? Ele é Oswaldo Brandão, ele ganha e sai. No Corinthians ele não ganhou nada. Agora, o pior de tudo é que, lógico, muita gente já começa a desvirtuar, né? Quando você faz esse questionamento, por que só agora? Por que só no Corinthians? Aí muita gente já começa, porque ninguém sabia, porque isso só veio à tona quando surgiu a questão do Robinho lá, que daí levantaram, do Cuca também, ok. Seria aceitável esse discurso se depois disso o Cuca não tivesse brilhado no Atlético Mineiro, sendo talvez o principal candidato em certo momento a assumir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Então isso já invalida esse argumento também. É tudo falacioso, né? Nada se sustenta. Mas e agora, voltando ao Corinthians, o que esperar aí? Eu vi uma entrevista até do Ilho falando que não tinha ideia se no próximo jogo já clássico, né, contra o Palmeiras, já teria um novo treinador ou não, se o Lázaro poderia até voltar. O que esperar desse Corinthians aí e do possível novo treinador aí? Você chuta alguém? Eu já ouvi falar, eu vi o Felipe Facincani hoje falando que está na mesa o nome do Luxemburgo em pauta. Eu gosto, para mim é o melhor treinador brasileiro da história. É o melhor treinador que o Corinthians já teve, óbvio que está há muitos anos aí que não faz nenhum trabalho nem nada, mas capacidade já é provada, ninguém questiona que ele tem capacidade para isso. Partindo do princípio que é um time que vem de Silvinho, Vitor Pereira, Mancini e Fernando Lázaro, não dá para dizer não tecnicamente para o Luxemburgo. Lógico que daí também o mais pentelho vai criar, mas tem o caso da manicure. Só que daí isso passa rápido, porque o Luxemburgo é do time, né? Ele é da turminha que é blindada em relação aos cancelamentos e tal. Então, como pessoa, acho ele deplorável, mas como treinador, ele é o melhor que o Brasil já teve e eu acredito que ele possa, se tiver personalidade para isso, porque hoje mudou muito, né? Hoje você fala grosso com o Marcos Paulo, ele chora na entrevista, né? Uma pequena referência ao Rogério Ceni. Então, o Luxemburgo é desses. Ele é um cara que fala grosso. Então, se ele conseguir fazer isso, tiver respaldo da diretoria, acho que é o melhor nome possível para o Corinthians. Vamos ver então quem será o novo treinador do Corinthians, mas aproveita aí, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam dessa polêmica toda do Cuca aí. Do Cuca aí, hein? Ainda deu essa. E se Luxemburgo é um bom nome ou qual seria o melhor nome aí para assumir o Corinthians. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto.